Hoje nossa DR vai ser sobre uma relação que normalmente as mulheres adoram, com a sogra. Hashtag só que não, né? Pois é, hoje eu quero ter um papo com vocês a respeito das implicações do relacionamento com os familiares do parceiro, com o sistema familiar do parceiro e de que forma isso pode influenciar no nosso relacionamento. Hoje eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho fora da caixa, ampliando a consciência para entender o que está por trás dessa dinâmica de relacionamento com a família do parceiro, né? Eu vou começar contando para vocês alguns ensinamentos de Bert Hellinger a respeito do sistema familiar do parceiro. Quando a gente casa, a gente não só casa com o parceiro da gente. É um engano, é muito raso pensar sobre isso. Porque se nós somos feitos de uma projeção de tudo aquilo que nos foi ensinado, se nós somos a projeção da nossa própria família, por que não acontece o mesmo com o nosso parceiro? O nosso parceiro é feito 50% do pai e 50% da mãe. E nesse 50% ainda está inserido os outros antepassados dele, todos diluídos ali. Então, seu parceiro é uma misturinha de toda a família dele. Então, quando a gente casa, a primeira coisa que a gente tem que estar disposta é ir para uma comunidade de destino. O que quer dizer isso? Bert Hellinger fala que quando a gente casa, a gente une dois sistemas familiares. E esses dois sistemas familiares formam a nossa comunidade de destino, que é aquela que a gente une esses dois sistemas e tudo forma uma coisa só. Principalmente quando a gente tem filhos, quando a gente une toda essa família em vida, né? No serviço à vida, quando a gente perpetua a união dessas duas famílias. Então, aceitar que quando eu caso eu estou inserida numa comunidade de destino é a primeira tarefa para compreender as nossas relações com os familiares do parceiro. Porque assim, eu recebo muita dúvida a respeito do relacionamento com a sogra. Talvez com a sogra seja o relacionamento mais desafiador que as mulheres tenham. E muitas vezes nós ficamos apegadas a disputar com ela um lugar. E a outra coisa que nós precisamos aprender também, que nesta comunidade de destino nós temos o nosso lugar. Quando a gente fala em sistema familiar, a gente precisa e deve obedecer às leis que impõem sobre a família. E uma das leis, se não a mais importante, é hierarquia, né? E quando eu falo em hierarquia, inevitavelmente eu falo de ordem. Cada um tem um lugar naquela relação. Então, nós temos que compreender que o lugar dos pais, o lugar da sogra, o lugar dos cunhados é importante em todo aquele sistema familiar. E ninguém ocupa o lugar do outro. Então, quando a gente olha para isso como uma lei, quando a gente sabe que a gente precisa estar exercendo o seu lugar e que naquele lugar ninguém pode ocupar senão você mesmo, a gente para de competir. Para de competir porque a gente entende que o relacionamento dos familiares do seu parceiro tem precedência sobre o relacionamento com você. E precedência não quer dizer mais importância ou prioridade. Ao contrário, apenas respeita a ordem. Eles vieram antes, eles estavam ali antes de você. E hoje, se foi possível você se relacionar com o seu parceiro, é porque eles fizeram esse caminho antes.
Então, quando a gente olha e sabe que cada um ocupa o seu lugar, a gente para de competir. Porque se existe competição, se existe conflito, é porque alguém está fora do seu lugar. E quando isso acontece quando a gente sai fora do lugar e tem conflitos ou quer ocupar espaço e não respeita a precedência da família do marido, acontece um fenômeno de relacionamentos irem por água abaixo. Por quê? Porque Bert Helling já nos dizia: a ordem precede o amor. Não existe amor que sustente um relacionamento se a gente não tem a ordem, se a gente não tem respeito pela ordem. Então, quando a gente olha para a família do marido, a gente aceita a nossa comunidade de destino e aceita que naquele relacionamento deve existir a ordem, e a ordem é a de precedência. E que eu não posso mudar isso, porque isso não depende de mim, isso é algo que já estava lá antes de eu chegar nessa relação. Ao contrário, o meu olhar tem que ser de gratidão, porque pela vida deles foi oportunizado eu estar e me relacionar com meu esposo. Se seu esposo é quem você escolheu para casar, para estar com você, foi graças a esta família, você concordando ou não com a forma que eles levam a vida. E isto também é outro fator que influencia nos relacionamentos, porque eu vejo muitas mulheres que querem modificar a forma de viver do marido. Elas se acham melhores que eles, porque quando eu olho para o meu marido e quando eu desejo mudá-lo, quando eu acho que a forma que a família dele de origem vive ou ensinou ele não é saudável, quando eu acho que o meu jeito de viver, quando eu acho que as coisas que vieram da minha família são melhores, eu me coloco superior, eu me acho melhor, eu me coloco como um alecrim dourado que quer mudar a forma que o seu marido tem na própria essência, a forma que ele foi ensinado. E quando eu faço assim, eu entro em competição com eles. Eu quero mudar, inclusive, toda a base que ele tem, eu quero mudar valores, eu quero mudar a essência do meu marido. E, gente, quem decide viver junto com alguém, a primeira coisa que tem que fazer é aceitar quem ele é. A gente não muda ninguém. Se existe coisas no seu marido que são desafiadoras para ele, ele precisa buscar esse caminho. Você não vai fazer por ele, porque você não é alecrim dourado, porque a sua família não é melhor que a dele, porque as coisas que você acha é a sua verdade. A verdade dele é outra, é feita por um outro contexto familiar. Então, a primeira coisa que a gente precisa aceitar é a precedência da família de origem, que cada um ocupa o seu lugar e que ninguém pode ocupar o lugar de outro. Assim, eu dou ordem e assim eu consigo estabelecer e olhar para essa família de origem e pensar que graças a ela é que me foi oportunizado estar com o meu marido. E quando eu faço isso, eu saio do pedestal de alecrim dourado, de achar que o meu jeito é o melhor. Eu apenas olho para uma família que tem suas dificuldades, suas qualidades, seus defeitos, seus bloqueios, seus traumas e a forma que ela enfrenta a vida. Eu simplesmente aceito a minha comunidade de destino, sem querer mudá-la. Por quê? Mesmo que você queira, eu quero te dar a triste notícia que você não tem esse poder. E que mesmo que você vive a vida lutando, você só vai ficar cansada.
Porque você não consegue mudar a essência do seu marido. Você não consegue e não tem o poder de mudar ninguém. Ele pode até se desenvolver em algumas questões com a sua ajuda, mas isso não pode ser uma imposição. E ele só vai fazer se ele assim também desejar. De repente, essa verdade que você defende tão ferrenhamente não seja a verdade dele. E aí você tem que pensar, esse marido que eu casei, isso surgiu tudo depois ou é coisas que eu já vi antes? Então, muitas vezes a gente casa querendo mudar o parceiro, e isso é o maior erro que as mulheres incorrem. Você vai me dizer, mas porque você não conhece a minha sogra, porque minha sogra é uma mulher muito conveniente, porque ela entra na relação, porque ela me desafia, porque ela não tem valores, ela não tem princípios, aí num julgamento você pode falar que ela é manipuladora, enfim, não importa como sua sogra é. Você escolheu casar-se com um homem que tinha uma mãe. E essa mãe tem um papel na vida dele e ela deve ocupar este papel. Se ela sai do papel dela, isto é um problema de uma relação disfuncional que os dois, mãe e filho, têm. E se você quiser entrar nisso para consertar, se você acha que você é a salvadora, você também incorre no mesmo erro deles, de sair do seu lugar de esposa, de querer ir para o enfrentamento. E isso não vai funcionar. Por quê? Porque na medida em que a gente desafia a sogra, que a gente enfrenta, que a gente diz para o marido enfrentá-la a nosso favor, o que a gente está fazendo com isso? A gente está dizendo para ele que a nossa relação com ele é maior e melhor que a relação com a sogra. E mais, que a nossa forma de ver a vida e o nosso sistema familiar é melhor que o dele. Entende o nível de enfrentamento e sinto te decepcionar, mas se você entrar nessa briga, a tendência é você perder, porque o vínculo maior, a hierarquia, aquela que veio antes, que tem precedência nessa relação, é a mãe. Assim como você tem um vínculo vital com a mãe, ele também tem. E entrar nesse enfrentamento vai fazer com que os relacionamentos terminem ou sobreviva a ponto doentio, sobreviva de modo que só vai trazer prejuízos a você, ao seu parceiro, à sogra, e se nada vai contribuir na sua vida. Então, entender que não podemos sair do nosso lugar, que nós não estamos num relacionamento para ensinar ninguém sobre nada e que o que eu preciso fazer é como enfrentar isso de uma forma mais madura. Porque se o casal não enfrenta isso de uma forma madura, corre muito risco de você se colocar numa função de cobradora, de acusadora, de estar entre a sogra e o seu marido. Você sai do seu lugar de esposa e fica ali, tentando ensinar algo saudável para uma relação doentia. E você acha que é saudável, mas não está saudável na medida em que você saiu simplesmente do seu papel de esposa e hierarquizou tudo, dizendo para o seu marido que você é melhor, porque na medida em que você ensina ele, você coloca ele como fraco, você coloca ele como um menino que a sua sogra enxerga. E você não pode fazer isso com o seu esposo. Você apoiá-lo e às vezes ter uma conversa franca sobre limites é o caminho mais saudável. Porque aí você fica no seu papel de esposa e estabelece com o seu marido um código de posturas, como lidar com uma sogra que ultrapassa os limites dela, dando limites em algo que é combinado entre você e o seu parceiro. Nós temos que fazer com o parceiro um código de condutas, como eu posso agir em relação à sua família, quais são os seus limites rígidos, aquilo que você não gostaria que eu ultrapassasse, ou até onde nós podemos levar essa relação de uma forma saudável e vocês conversarem sobre isso.
Meninas, não é óbvio, não tá óbvio nada. Vocês têm que sentar e ter essa conversa. Quando a sua mãe agir assim, olha, eu queria te explicar que eu me sinto assim, então aí eu vou dar o limite para ela e vou me afastar. Ok? Eu quero que você não fique chateado, mas essa relação entre vocês dois aí eu não vou entrar. E juntos vocês estabelecerem algo que você pode às vezes abrir uma concessão e outro você dizer não, até aí ela vai, mas ela não vai. Mas e aí é um combinado entre vocês na relação de marido e de esposa e não como alguém que quer ensinar mais e melhor que a própria mãe, entende? Então é sobre esse aspecto que a maturidade tem que reinar, de ser um combinado e você não querer consertar uma relação que ele tem com a mãe dele, porque isso cabe a ele. Porque, meninas, eu quero falar com vocês sobre algo que às vezes a gente não para pensar, que tudo na vida são sintomas. Tudo na vida são projeções e muito provavelmente a forma que a sua sogra age é apenas um sintoma. E muitas vezes a gente não está disposto a olhar o contexto familiar daquela sogra e o que está por trás daquilo tudo. Né? Eu vejo muitas mulheres às vezes projetarem nos filhos as próprias carências, as próprias dificuldades, ou projetarem nos filhos aquilo que eles não tiveram ou não, os pais deles não puderam dar. Então muitas vezes eu vejo em algumas sogras carências que elas não receberam dos pais e projetam isso nos filhos e criam uma relação doentia com esses filhos. Então a gente olhar e compreender que não é algo pessoal, ao contrário, né? Porque a gente tende a achar que é algo contra a gente, mas não é. Ela agiria assim com qualquer pessoa que estivesse ocupando o lugar de esposa dele. Então não traz para o pessoal, pensa que aquela sogra tem um contexto ali que faz ela agir por medo, por insegurança, por meter os pés pelas mãos mesmo, por excesso às vezes de um amor que ultrapassou o limite do saudável, sabe? Por alguma carência que ela tem, alguma frustração que ela tem, projete no filho. Mas aí você deixa isso para os dois resolverem, porque você não tem o poder de resolver esse emaranhado. E ao contrário, se você casou com alguém que está emaranhado na família de origem dessa forma, alguém que se porta como filhinho da mamãe, muito provavelmente você também seja a filhinha do papai. Porque eu já disse aqui muitas vezes que semelhante atrai semelhante. E é muito difícil ver um filhinho da mamãe que não tenha se casado com a filhinha do papai. Então, às vezes a gente senta no rabo, mas e fica olhando a relação do marido, dizendo para ele o que ele tem que fazer. Vamos olhar para dentro da gente, vamos aceitar que todo mundo tem suas limitações, vamos aceitar que a sua sogra tem um histórico e o que ela fala para você são sintomas, o que ela age com o seu parceiro são sintomas e que a coisa vem lá de trás e que você não tem poder de mudar isso. Como a gente se despede desse pedestal que a gente se coloca como salvadora ou como aquela que quer moralizar ou ensinar todo um sistema familiar, quando a gente se despede dessa ocupação na vida, porque a gente não tem, quando a gente vê que a gente não tem esse poder, a gente ocupa só o nosso lugar. E quando algo dessa relação do seu marido com a sogra foi doentio, você simplesmente dá o seu limite, você se afasta. Mas você não enfrenta, você não briga, você não cria caso, você não acirra. Porque minha mãe já dizia, quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente ter essa postura madura pode, inclusive, dizer para a sogra que ela está infantil. E talvez esse seja o caminho mais fácil. Eu não vou te dizer que é mais fácil, mas seria o único caminho eficaz para essa relação. Entende? Porque, meninas, a gente às vezes se relaciona
com alguém que está indisponível afetivamente, alguém que não está bem resolvido com a família de origem. Então, se você tem conflitos com a sua sogra, muito provavelmente reflete conflitos que ela tem com o próprio filho. Às vezes de uma conexão muito grande que tem e ele está indisponível para o seu relacionamento. Mas se você está com esse marido, é porque provavelmente em algum nível você também esteja indisponível afetivamente. E com isso vocês criam uma relação ali disfuncional. Então, olhar para dentro e ver o porquê que eu atraí alguém assim e aceitar essa família de destino e aceitar que tudo que a sogra projeta são sintomas e não a causa, né? E que nem tudo é contra nós, ao contrário, tudo advém de um contexto familiar, faz às vezes a gente encarar isso de uma forma mais madura. Porque se você entra numas de achar que você tem o poder de libertar o marido da própria sogra, olha só, repete isso em voz alta para você e vê o quanto isso pode ser absurdo. Eu quero libertar o meu marido da própria mãe. Entende como isso não faz sentido nenhum? Então, você está fora do seu lugar. Volte para o seu lugar de esposa. Dê o limite quando aquela relação não lhe fizer bem. Estabeleça com o seu marido um código de postura para ele já saber a forma que você reagirá com educação, porque você é adulto. Adulto tem no mínimo que agir com educação e adulto dá limites quando ultrapassa algo que vai nos prejudicar. Então dizer aí você resolve com a sua mãe. Isso aí eu não pego para mim, isso aí é um problema de vocês dois, entende? É este o lugar que quer ocupar. Agora, se a relação com a sogra for tão conflituosa e se você não consegue lidar com isso, você tem que repensar por que você se casou com esse homem e se isso é mais importante que as qualidades que te levaram a estar com esse marido. Porque aí você tem que repensar. Porque se a relação com a sogra tiver ao ponto de ser algo mais importante do que o que te levou a estar com seu marido, eu acredito que você já saiba a resposta. Então, pensando assim, podemos estabelecer um relacionamento melhor com a família de origem, aceitar a nossa comunidade de destino e aceitar que eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu tenho que começar por mim. Olhe mais para a sua relação, porque se você enfrenta esse tipo de conflito, olha lá para o papai, olha lá para a mamãe e veja que talvez vocês também estejam emaranhada e só esteja incomodada com a situação do marido, porque você vê nele uma projeção da própria vida e te incomoda. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado e que as sogras deixem de ser um desafio e sejam parte da nossa comunidade de destino. É o que desejo para todas vocês. Beijo e até o nosso próximo vídeo.